Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer para declarar os seus investimentos, seja em ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos no exterior e também criptomoedas, no programa do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Vou mostrar aqui com um passo a passo, na prática, mostrando na tela do meu computador para que você se familiarize e consiga declarar os seus investimentos de uma forma bem simples. Aqui vai ser o guia completo de declaração do Imposto de Renda, então vem comigo aqui nesse vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o Giovanni Canuto, para quem não me conhece, e já invisto na Bolsa de Valores desde 2014. E aqui no canal eu falo sobre investimentos e finanças de uma forma geral, com uma linguagem bem simples e descomplicada, para que você possa construir uma carteira previdenciária com foco no longo prazo, de tal forma que consiga alcançar a sua liberdade financeira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque todas as semanas eu trago vídeos novos aqui para vocês. Bom galera, então vamos lá primeiro entender quais são as pessoas que de fato estão obrigadas a declarar o seu Imposto de Renda 2023. Tem um conjunto de regras e a pessoa tem que dar uma olhada ali item por item para ela entender se está no grupo de pessoas que de fato tem a obrigatoriedade de prestar sua declaração. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive para facilitar para você, depois dar uma olhadinha com calma, tá? Mas nesse vídeo aqui a gente vai tratar em relação aos investimentos na Bolsa de Valores. Então vou abrir o site da Receita Federal para que a gente possa ver em relação a operações na Bolsa, quais são as pessoas que de fato são obrigadas a fazer a sua declaração. Olha só, estou aqui com o site da Receita Federal aberto, no item Quem deve declarar. Em relação àquelas pessoas que efetuaram operações em Bolsa de Valores, de mercadorias de futuros e assemelhadas, ficam obrigadas apenas quem no ano calendário de 2022 realizou somatório de vendas, inclusive vendas essas isentas, superior a R$40 mil no ano de 2022. Então essas pessoas são obrigadas já a declarar, certo? Ou então, se ela realizou operações sujeitas à incidência do imposto. O que isso quer dizer? Se ela vendeu cotas de fundo imobiliário no ano de 2022 e apurou lucro, assim como também vendeu cotas de ETF no ano de 2022 e também apurou lucro, então essa pessoa é obrigada a declarar, porque ali é lucro tributável. Somente isenta de lucro a pessoa que vendeu até R$20 mil no mês em relação às ações. Mas aí, se ela vendeu acima de 40 mil no ano de 2022, ela também já se torna aí uma pessoa que está obrigada a declarar o imposto de renda. Além desses dois itens que a gente acabou de mencionar, é importante já entender também que caso a pessoa tenha recebido rendimento isento, ou seja, recebeu dividendos no ano de 2022 acima de R$40 mil, ela também está obrigada a declarar. Ou se em 31 de dezembro de 2022 ela tinha posse de bens ou direitos, ou seja, também tinha ativos em bolsa que superasse o patrimônio de R$300 mil, ela também seria já obrigada a declarar. E aí pessoal, só antes de prosseguir, uma ressalva, agora a opinião pessoal mesmo minha. Muita gente pergunta, Giovanni, se eu não sou obrigado a declarar, você acha o quê? Declaro? Não declaro? Eu particularmente prefiro declarar mesmo que não seja obrigado. Por quê? A gente já vai se familiarizando com o programa da Receita, já vai entendendo como é que devemos preencher os campos lá também. E com certeza vai ser muito mais fácil de você prestar sua declaração no ano que você for realmente obrigado, se você já tiver feito no ano anterior, até porque tem como você fazer a importação da sua declaração do ano anterior, ou também fazer uma declaração pré-preenchida. Então depois você vai basicamente complementar os campos que estão lá ainda em branco, ou apenas atualizar os seus ativos, então vai ficar o processo muito mais facilitado. Beleza? Então, o que é que a Receita, no fundo, quer saber da gente? Ela quer duas informações principais. Saber tudo que a gente auferiu de rendimentos no ano de 2022, seja rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, rendimentos do exterior, assim como também ela quer entender como é que anda a nossa evolução patrimonial. Por isso que é muito importante a gente declarar todos os nossos ativos lá na ficha Bens e Direitos, para ela entender ano a ano como é que está evoluindo o nosso patrimônio. Em relação aos rendimentos isentos e não tributáveis, o que é que devemos declarar? Dividendos de ações, rendimentos de aluguel dos fundos imobiliários, vendas de ações que não superaram os R$20 mil no mês, assim como também bonificações de ações. E os juros sobre capital próprio, onde aqui colocamos na ficha rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Agora, em relação a ganhos de capital, se você auferiu lucro tributável com as ações brasileiras em operações de swing trade, você vai colocar no campo operações comuns / day trade, certo? Se for day trade, você vai também colocar nesse campo. Se você vendeu cotas de fundo imobiliário e apurou lucro, vai ser também operações comuns / day trade, só que no item fundos imobiliários. Se você também fez operações com opções, tem um campozinho lá também destinado às opções. Lembrando que nessa parte você pode compensar prejuízos.
prejuízos. Você não pode compensar prejuízo de day trade com operações de swing trade e vice-versa. Mas se você fez swing trade, apurou lucro em um mês, no outro teve prejuízo, então você pode compensar. Por isso que tem que declarar mês após mês ali todas as suas operações e se você teve ou não ganho de capital. Ainda em relação a ganhos de capital, só que pegando como exemplo agora os investimentos lá no exterior ou investimentos em criptoativos, temos duas situações. Se você vendeu até R$35.000 no mês, no ano de 2022, nenhum mês superou os R$35.000, você vai preencher em um campo lá específico, no item número 5, se eu não me engano, em rendimentos isentos e não tributáveis. Se essa venda superou os R$35.000 no mês e você apurou lucro, esse lucro ele é tributável. Então você tem que preencher na ficha do GCAP, que é de ganhos de capital. E aí, galera, eu sei que uma das maiores dores e dificuldades, pelo menos que o pessoal compartilha comigo quando vai fazer a sua declaração dos investimentos, é onde buscar todas as informações dos seus investimentos. Temos várias opções. A primeira delas, e a mais confiável, são aquelas cartinhas que a gente recebe em nossa residência dos bancos escrituradores das ações que você tem na sua carteira de investimentos, ou também dos administradores de fundos imobiliários. Mas isso aí acaba dando muito trabalho para o investidor fazer sua declaração. Então temos outras opções mais simples, vamos dizer assim, como uma que eu gosto muito, você acessando o seu portal do investidor da B3, inclusive como eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui na tela do computador, você pode puxar alguns relatórios e fazer a sua declaração com base naquelas informações. Outras opções seriam com aplicativos de gerenciamento de carteira. Então se você faz todo o gerenciamento da sua carteira, cadastra todas as suas operações, ou esse aplicativo tem alguma forma de integrar o que você tem de investimento, seja na B3, seja no exterior, seja também em exchanges, no caso de criptoativos, então você consegue puxar todas as informações daquele aplicativo e jogar lá no seu programa da Receita Federal. Lembrando que é bom sempre fazer também uma comparação com o portal da B3 nessas situações ou com a sua corretora lá no exterior. Eu, por exemplo, para poder facilitar ao máximo esse processo, já que eu tenho uma boa quantidade de ativos, seja na Bolsa Brasileira, seja também lá no exterior, uso a plataforma do MyProfitWeb. Então lá eu consigo puxar todo o demonstrativo, inclusive eu consigo também gerar um arquivo de declaração, então esse processo é muito mais simplificado. Eu também vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona isso, certo? Você pode usar o aplicativo do Status Invest, o aplicativo não, o site, que eles não têm aplicativo ainda, pode usar o aplicativo Meus Dividendos, eu usava Meus Dividendos há um tempo atrás, ou então você pode usar planilhas, caso você de fato faça todo o gerenciamento da sua carteira de investimentos, inclusive as operações de compra e venda, e coloque lá de forma minuciosa na sua planilha. Mas eu não recomendo muito porque a gente sabe que está sujeito ao erro humano, a gente pode acabar esquecendo de colocar alguma coisinha, principalmente custos de corretagem, ia dar muito trabalho. Então eu não aconselho muito fazer por planilhas, beleza? Então, dito tudo isso, pessoal, vamos agora, de fato, ver na tela do computador como é que a gente faz todo esse procedimento da declaração dos investimentos lá no programa da Receita Federal. Olha só, a primeira coisa que vamos fazer é baixar o programa do Imposto de Renda 2023. É só digitar aqui no Google, Programa IRPF 2023, vem aqui no site do gov.br, primeiro link, e coloca baixar programa. Vai fazer o download, prontinho, já baixou aqui o programa da Receita. Como eu já tenho instalado, eu não vou fazer uma nova instalação, mas é simplesmente abrir, executar como administrador, fazer a instalação do programa na sua máquina, certo? O meu já está aqui na área de trabalho, como vocês podem ver. Eu vou dar 2 cliques, vou clicar em Nova, Declaração de Ajuste Anual e Iniciar a Declaração em branco. Vamos colocar aqui CPF e o nome. Ok. Olha só, pessoal, para quem ainda não está muito familiarizado com o programa do IRPF, no lado esquerdo a gente tem aqui as fichas da declaração. O interessante é você de cara já preencher identificação do contribuinte e aí depois partir para a parte de rendimentos, bens e direitos, mas eu particularmente prefiro começar por bens e direitos. Então a gente vai colocar tudo que a gente tinha de ações, de fundos imobiliários, de ETFs, de renda fixa, aqui na parte de bens e direitos, para depois começar a preencher os campos de rendimentos, sejam isentos, sejam tributáveis, e por fim os ganhos de capital. Então vamos começar indo lá no portal da B3, é só colocar área do investidor B3, você vai clicar aqui no primeiro link e vai fazer o seu login. Aqui tem uma autenticação de 2 fatores. Estamos aqui agora dentro da minha área logada do portal da B3. Primeira coisa que eu vou fazer é ir no canto superior esquerdo em menu e clicar em relatórios. Eu vou puxar o relatório anual de 2022 e vou baixar um arquivo PDF. Já baixou aqui o relatório, vou abrir. E como vocês podem ver, relatório anual consolidado. Está aqui o meu nome, Giovanni Canhoto da Mota. Vamos lá. O que eu tinha
de posição em ações. Olha só as ações que eu tinha, assim como também fundos imobiliários. Posição também em tesouro direto que eu tinha. E aqui a parte de proventos recebidos. Vamos para a etapa de proventos em outra ocasião. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo com uma ação e também com um fundo imobiliário, como é que a gente faz o preenchimento na ficha bens e direitos. Vou pegar a Ambev, que é a primeira da minha carteira, que eu tinha 1.200 ações, lá em 31/12/2022. Não vamos usar nem preço de fechamento e nem o valor atualizado, porque a gente sempre coloca o nosso custo de aquisição, assim como também colocamos o nosso preço médio. Como é que a gente vai fazer o preenchimento? Vamos colocar em novo, grupo, participações societárias, código 01 ações, inclusive registradas em bolsa. Qual CNPJ? A gente pode descobrir de algumas formas o CNPJ da empresa que temos em carteira, ou no site da B3, ou no site do Status Invest, no site do Investidor 10, tem várias fontes. Eu vou pegar no site da B3 para mostrar para vocês como é que funciona. É só digitar ações listadas B3, colocar no primeiro link, vocês vão ver como é bem simples. Digito o nome da empresa, ABEV3, dou um Enter, clico aqui, deixa eu tirar esse zoom. Olha só, o CNPJ da empresa é esse. Eu dou um Ctrl C, abro o programa da Receita, dou um Ctrl V e um Enter. Preencher o CNPJ. No campo discriminação, a pessoa fica à vontade para preencher da forma que achar melhor. Mas eu gosto de adotar toda uma sistemática por aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu faço o preenchimento colocando as principais informações. Olha só, pessoal, essa é a forma que eu gosto de discriminar todos os ativos que eu tenho em carteira. 1.200 ações ordinárias, entre parênteses ON, da Ambev SA. Código de negociação na Bovespa, ABEV3. Preço médio, R$ 15,41. Custo de aquisição, R$ 18.492. Aqui embaixo, colocar negociados em bolsa, sim. Isso aqui também é uma mudança recente, o programa da Receita não tinha esses campos. Código de negociação, podem perceber que aqui a gente vai repetir, é porque não tinha antes, mas coloca novamente aqui o código de negociação na bolsa, né? ABEV3. E aqui em situação de 31/12/2021, você vai colocar o que você tinha lá em 2021, se você começou a investir em 2022, você não tinha nada. Então você coloca 0. É só digitar aqui 0 e depois a sua posição em 31/12/2022. Esse valor é justamente o seu preço médio vezes o número de ações que você tinha lá em 31/12/2022. Aqui você já poderia partir para a ficha de rendimentos isentos e colocar lá o quanto você recebeu de dividendos da Ambev. Pode fazer já isso também para adiantar. Eu prefiro já ir colocando todos os bens e direitos que eu tenho para depois ir para a ficha de rendimentos isentos e colocar todos os rendimentos isentos que eu recebi das ações, de fundos imobiliários, certo? Então vou seguir essa sequência aqui com vocês também, tá? Só para vocês saberem que tem essa opção de já inserir aqui os rendimentos isentos. Ou se fosse outro tipo de ativo, informar rendimentos exclusivos, ou seja, contributação exclusiva na fonte. E aí agora você vai preenchendo uma por uma em relação às ações brasileiras. Depois disso vai para outra classe de ativo, pode ser os fundos imobiliários, é como eu vou fazer agora com vocês. Vou pegar também apenas um como exemplo. Vamos pegar o primeiro da lista, o ALZR11. Eu tinha 300 cotas em 31/12/2022 e vou fazer aqui o preenchimento no programa da Receita para mostrar para vocês. Clicar em novo, grupo 7, fundos de investimento imobiliário, FII. E aí, vamos fazer a mesma coisa. CNPJ do fundo, eu vou lá no site da B3. Agora eu vou colocar FIIs listados B3. Perceba como é bem simples de consultar o CNPJ e demais informações dos ativos que você tem em carteira. Vou colocar a ALZR11, clicar em buscar. E aqui o CNPJ do ALZR11, vamos inserir. Então, está aqui preenchido 300 cotas do Alianza Trust, Renda Imobiliária, Fundo de Investimento Imobiliário. Esse nome eu gosto de pegar exatamente como está lá no site da B3, tanto em relação a FIIs quanto em relação também às ações. Código de negociação na Bovespa LZR11, o preço médio R$ 110,13. Aqui eu puxo lá do MyProfit, como eu já falei, certo? Se você fizer o seu gerenciamento de carteira por outro aplicativo ou por planilha, você vai pegar desse jeito. E vou mostrar daqui a pouquinho como é que você também consegue puxar o preço médio dos seus ativos, se você não tiver isso controlado. Custo de aquisição, R$ 33.039. Vou preencher que é negociado em bolsa, o código de negociação ALZR11. Situação em 31/12/2021, vou deixar zerado para facilitar. E colocar aqui o que eu tinha em 31/12/2022, R$ 33.039, dá um OK. Aqui também percebam, já poderia informar os rendimentos de aluguel do ALZR11 clicando em informar rendimentos isentos, mas vou colocar só OK. E aí, mais uma vez, é só pegar um por um em relação aos fundos imobiliários e também ir preenchendo desse jeitinho aqui na ficha bens e direitos.
Antes da gente prosseguir, eu vou mostrar para vocês um macete para que você consiga descobrir qual era o seu preço médio nas ações e também nos fundos imobiliários lá em 31/12 do ano anterior ao que você está fazendo a sua declaração, certo? Porque a gente sabe que muitas vezes, né, a gente acabou não batendo um printzinho da posição que a gente tinha lá em 31/12, porque tem que ser exatamente naquela data, e aí fica mais difícil de achar qual era esse preço médio. Então eu vou mostrar para vocês agora aqui como podemos fazer através do site da B3 novamente. Eu vou no canto superior esquerdo em menu, vou colocar agora em extrato, vamos em movimentação e vamos realizar alguns filtros, tá? São 3 ao todo. Primeiro, em relação à data, você vai pegar desde quando você começou a investir até 31/12 do ano anterior, nesse caso aqui 31/12 de 2022. Vamos supor que eu comecei a investir em 1º de janeiro de 2022, como se eu tivesse iniciado lá nessa data. E a data final vai ser 31/12 de 2022. O próximo filtro que a gente vai fazer aqui é tipo de movimentação. Eu quero saber apenas compras e vendas, porque é isso que define o preço médio. Todo o restante eu não quero saber. Tipo de investimento. Vamos pegar apenas as ações, mas você poderia também depois pegar os fundos imobiliários para fazer isso ativo por ativo. Instituição, vamos deixar todas. E vamos colocar em filtrar. Agora eu vou clicar em baixar extrato, baixar em Excel. Já baixou, vamos abrir a planilha em Excel agora. E vou só arrumar rapidinho. Vou criar aqui os filtros. Dados, filtro. Vou baixar um pouquinho. Vou clicar na segunda coluna e vou em congelar painéis. Isso aqui só para deixar mais fácil a visualização. Vou eliminar a coluna data, a coluna movimentação também, não nos interessa, assim como a coluna instituição. Vou tirar um pouquinho o zoom e agora já facilitou e vou só centralizar. Eu tenho um certo toque com planilha, então eu gosto de deixar arrumadinha sempre. Pronto, vamos supor que eu quero saber qual era o meu preço médio em Banco do Brasil. Eu vou pegar aqui, lembrando, nada do que eu estou falando aqui, pessoal, é recomendação de investimento. Eu pego os ativos apenas como exemplo. Eu vou selecionar Banco do Brasil, ok. Ou seja, olha, o que tiver de crédito é porque você comprou, ou seja, ali é aporte realizado. O que tiver de débito é que você vendeu. Então tem que lembrar que quando for crédito é positivo e débito é negativo. Eu vou pegar agora e vou somar então, já que é tudo crédito, né? Foi tudo que eu comprei. Eu comprei aqui, opa, não posso fazer isso porque tem linhas no meio. Então tem que ser uma por uma, ponto e vírgula. Vai dar 500 ações e qual foi o valor aportado de fato em Banco do Brasil durante o ano de 2022? 18.048. Para eu saber o preço médio em Banco do Brasil lá em 31/12 do ano anterior, em 2022, caso eu tivesse realmente começado a investir em 1º de janeiro de 2022, eu venho aqui e vou dividir o valor dos aportes em relação às ações. Meu preço médio era 36, deixa eu tirar aqui as casas decimais, R$ 36,10 é o meu preço médio. Ou seja, viram como é fácil achar o preço médio puxando lá o seu relatório de extratos de movimentação direto do portal do investidor lá na área da B3. Aí você pode fazer isso em relação a cada ação que você tem em carteira, assim como também cada fundo imobiliário, caso você não tenha esse controle, beleza? Uma vez que declaramos as ações, declaramos os fundos imobiliários, tudo na ficha ainda de bens e direitos, vamos também incluir os nossos investimentos em renda fixa, que tínhamos lá em 31/12 de 2022. No caso de renda fixa, eu prefiro pegar o extrato de imposto de renda direto da corretora, certo? Inclusive, lá no início do vídeo, não lembro se eu falei que a gente podia também pegar da corretora, pode sim, só que normalmente é bom a gente também buscar em outras fontes, tá? Então, vou entrar aqui, na verdade já estou logado na minha conta da XP, e o que é que a gente vai fazer? Minha conta, clicar em documentos, imposto de renda, pode fazer assim também na conta da sua corretora, normalmente é bem parecido o procedimento, tá? Ano base eu quero 2022, informe de rendimentos, download. Lembre que também tem aqui relatórios auxiliares. Se você quisesse baixar apenas de day trade, apenas de operações normais, de proventos pagos, a gente consegue baixar, assim como outros documentos, certo? Posição em custódia, extrato de conta, enfim, perceba que tem vários relatórios que conseguimos puxar direto da nossa conta da corretora. Mas eu quero pegar apenas o informe de rendimentos, porque o informe de rendimentos já é algo muito mais completo. Então eu vou abrir aqui, vamos descer esse demonstrativo de imposto de renda puxado lá da corretora XP, onde tem o campo rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Eu vou puxar aqui, eu só tinha Tesouro Direto, por exemplo, em renda fixa, lá em 31/12 de 2022. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vou entrar aqui no site do Programa da Receita, vou clicar em Novo. O grupo, nesse caso, é o grupo 4, Aplicações e Investimentos. E o código é 2, Títulos Públicos e Privados sujeito à tributação. Porque Tesouro Direto, assim como CDB e RDB, é tributado na fonte. Se eu tivesse LCI, LCA, CRI, CRA, caso você tenha alguns desses produtos de renda fixa, você poderia colocar no número 3, tá?
Então vou colocar número 2. O CNPJ, a gente coloca o CNPJ do agente de custódia, nesse caso, dos produtos de renda fixa. Qual é o agente de custódia? É a sua corretora. Como eu tenho o produto de renda fixa na XP, eu venho aqui e dou simplesmente Ctrl C no CNPJ da XP e um Enter. E no campo discriminação, vamos fazer daquela forma. Preenchido o campo discriminação, percebam que colocamos a quantidade de títulos do Tesouro Selic, nesse caso é o Tesouro Selic 2027, que tinha lá em 31/12/2022, onde o custo unitário de cada um desses títulos era de R$ 11.081,44. Instituição XP. E está aqui a situação em 31/12/2022. Eu estou supondo como se a pessoa tivesse começado a investir em 2022, ou seja, em 2021, 31/12/2021, sempre vai ser zero o valor aqui. Da mesma forma que eu falei para ações e fundos imobiliários, caso a pessoa já queira também colocar os rendimentos provenientes dos seus investimentos de renda fixa, já pode clicar aqui, olha, informar rendimentos com tributação exclusiva definitiva. No caso do Tesouro Direto é dessa forma. Percebam aqui, olha, se eu puxar o informe da corretora XP, já mostra aqui rendimentos líquidos, R$ 1.436,50, que foi ganho lá no ano de 2022. Mas eu vou mostrar depois com calma como é que faz isso. Vou dar um ok aqui. Só para a gente finalizar essa parte de bens e direitos, antes da gente partir para a ficha de rendimentos, seja rendimentos isentos ou sujeitos à tributação exclusiva definitiva, só para vocês entenderem que você vai adicionando ativo por ativo nessa ficha de bens e direitos, tá? A gente adicionou aqui apenas ações brasileiras, fundos imobiliários e investimento em renda fixa, nesse caso, título público, só para exemplificação. Mas vamos supor que você tivesse comprado cotas de Fiagro ou cotas de ETF em 2022, é só vir aqui no grupo 07, código, se fosse Fiagro, 02, se fosse ETFs, por exemplo, 09, e preencher como a gente já fez também nos exemplos anteriores, tá? Eu não vou fazer um por um para o vídeo não ficar tão longo, mas só para você entender qual seria o racional aqui para continuar o preenchimento da ficha bens e direitos. Agora vamos sair um pouquinho da ficha de bens e direitos e começar a falar da ficha de rendimentos. Sejam os rendimentos isentos e não tributáveis, como dividendos das ações, rendimentos de aluguel dos fundos imobiliários, bonificação das ações, assim como também as vendas que não ultrapassaram os R$ 20 mil no mês das ações brasileiras. Vamos falar de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, como, por exemplo, juros sobre capital próprio das ações também. Então vamos lá, vamos aqui na prática. A gente tem duas formas de fazer isso, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui as duas para vocês rapidamente. A primeira delas dá um pouquinho mais de trabalho. Caso você não tenha colocado como bens e direitos esses ativos, por isso que eu gosto de preencher primeiro bens e direitos, você teria que vir em rendimentos isentos não tributáveis, se fosse começar a declarar os seus dividendos, clique em novo, tipo de rendimento, 09, lucros e dividendos recebidos. Ele já puxa aqui o seu nome, né? Mas você teria que preencher manualmente CNPJ, nome da fonte pagadora e o valor. Eu prefiro vir por esse campo aqui que a gente já preencheu de bens e direitos. Então, pegando a Ambev, certo? Pegando a Ambev que eu já preenchi. Eu vou clicar em editar e agora sim eu desço, já está tudo preenchido em relação aos bens e direitos. E se a Ambev me pagou dividendos em 2022, eu coloco aqui, olha, informar rendimentos isentos. Por quê? O programa da Receita já puxa certinho qual é o tipo de rendimento. 09, lucros e dividendos recebidos. Já puxou também o CNPJ da Ambev, assim como também o nome dela. Então, eu simplesmente vou colocar o valor recebido. A mesma coisa se eu recebi de Ambev juros sobre capital próprio. Eu vou clicar aqui, editar, e vou clicar em informar rendimentos exclusivos. Olha aqui, já puxou também qual é o tipo de rendimento que eu quero colocar. Juros sobre capital próprio, que é o JCP. E já puxou os dados da empresa. Então agora vamos colocar aqui o valor, por exemplo, de juros sobre capital próprio da Ambev. Eu vou pegar aquele relatório da B3, né, o meu relatório aqui da B3. Vou procurar onde tem proventos recebidos. Estamos aqui olhando já proventos recebidos em 2022. Aqui percebam que tem um tipo de evento. Ele já disse pra gente se é dividendo ou se é juros sobre capital próprio, tá vendo? Ou se for fundo imobiliário, se é rendimento de aluguel. Então vamos procurar aqui a Ambev. Olha só, Ambev me pagou em 2022 juros sobre capital próprio no valor de R$ 777,55. Eu simplesmente venho aqui e coloco 777,55. Preenchido o juros sobre capital próprio, percebam que a gente está nessa ficha aqui, olha, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Então, eu posso voltar lá em bens e direitos, supondo que eu também tivesse recebido dividendos da Ambev. Eu venho editar, vou colocar rendimentos isentos e procuraria aqui lá no relatório. Vamos ver se eu recebi dividendos da Ambev.
Então, a Ambev não me pagou dividendos em 2022, apenas juros sobre capital próprio. Mas vamos supor que fosse aqui, que aqui seria a Ambev. Ela me pagou R$ 78,47 em forma de dividendo. Eu simplesmente colocaria aqui também o valor de R$ 78,47. Eu vou colocar OK só para vocês verem para onde vai a ficha. Olha lá, rendimentos isentos e não tributáveis. Tá vendo? Que é essa ficha aqui. Beleza? Bem simples. Rendimentos sob a forma de dividendos, assim como também o juros sobre capital próprio das ações. Para declarar rendimentos provenientes dos fundos imobiliários, aqueles rendimentos que a gente recebe todos os meses. Basta eu vir aqui agora onde eu tinha inserido o ALZR11 na ficha Bens e Direitos, clicar em editar mais uma vez e vou clicar em informar rendimentos isentos. Prontinho, já puxou também o CNPJ, o nome da fonte pagadora, a descrição, porque nesse caso a ficha é outra, não é aquela ficha com o número 09 de lucros e dividendos recebidos, tá? Aqui é na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, só que a gente coloca o tipo de rendimento, a numeração 99, que é outros. É o último item, né? Mas aqui é mais fácil, porque ele já puxa tudo. Então vou buscar agora lá no relatório do portal da B3, o ALZR11. Se eu quiser, eu boto aqui um Ctrl F e localizar para facilitar. Percebam que a ALZR11, olha aqui tudo certinho, me pagou rendimento de R$ 2.991,99. 99, dá um Enter, OK, beleza. Percebam que já foi também para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, que é essa aqui. Lucros e dividendos recebidos das ações, que são os dividendos, e os rendimentos do aluguel dos fundos imobiliários. Agora vamos inserir os rendimentos provenientes da renda fixa, supondo que só tivesse realmente investido no título público federal, o Tesouro Selic 2027. Eu vou colocar em editar também, vou descer aqui, vou clicar em informar rendimentos com tributação exclusiva. Percebam que já foi para esse campo, que é justamente essa aqui, tá vendo? O tipo de rendimento nesse caso é o 06, tá? E aí já puxou todos os dados, é só inserir o valor. Nesse caso eu vou lá no demonstrativo da XP e vou inserir esse valor aqui, rendimentos líquidos do Tesouro Direto, em 2022, R$ 1.413,50. E dou um OK. Pronto. Rendimentos é bem tranquilo de se fazer, se você já tiver preenchido toda a ficha de bens e direitos, por isso que eu gosto de começar por ela. Se você fosse inserir rendimento, por exemplo, rendimento por rendimento, perdão, você teria que vir aqui, olha, rendimento sujeito a tributação exclusiva, clicar em novo, inserir o tipo de rendimento, nesse caso seria rendimentos de aplicações financeiras, quando a gente fala de renda fixa. Agora vamos para outro tipo de rendimento, que esse aqui acaba gerando muita dúvida na cabeça do investidor, que são as bonificações de ações, tá? Então, como é que a gente declara isso? É só vir em rendimentos isentos e não tributáveis, vou clicar em novo, tipo de rendimento, a gente vai procurar, olha, incorporações de reserva ao capital / bonificações em ações, tá? O número 18. Preenche aqui o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora. Qual é o valor que a gente coloca referente à bonificação de ações? Quando você recebe ações provenientes das bonificações, você tem que ver lá qual foi o custo unitário, certo? De cada ação bonificada. Basicamente é isso, tá? Quando você perceber, geralmente a empresa divulga um fato relevante, né, mostrando qual é o custo unitário. Então, se você recebeu 200 ações, por exemplo, de Itaúsa, ITSA4, a um custo unitário de R$ 7,00, você ganhou 200 ações. Mas você tem que informar para a Receita que você teve um custo, tá? Daquele valor, que é 200 vezes o custo unitário. Supondo que foi R$ 8,00 o custo unitário das 200 ações. Você coloca aqui R$ 1.600. Por mais que não tenha entrado dinheiro para você, no caso das bonificações, apenas entrar ações, isso aqui é muito importante você declarar, porque quer queira que não, vai aumentar o seu custo médio da sua posição em Itaúsa, nesse caso, né, que a gente está exemplificando, e caso você venha vender a empresa lá no futuro, você vai ter um menor lucro, ou seja, vai pagar menos imposto. Então isso é imprescindível que você também declare, beleza? Vamos partir agora para a parte de ganhos de capital, certo? Começando pelos ganhos de capital com isenção de imposto de renda, que são aquelas vendas de ações brasileiras até R$ 20 mil no mês. Qual é a ficha que a gente vai preencher aqui? Rendimentos isentos e não tributáveis, novo, tipo de rendimento, vai lá no número 20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até R$ 20 mil. E aqui a gente só precisa fazer um preenchimento. Você vai pegar e vai analisar, aí você é bom ter um controle, né, por planilha, através de algum aplicativo, né, que gerencia a sua carteira de investimentos. Eu, no meu caso, uso o MyProfit, como eu já falei, e eu deixei aqui aberta para vocês. Olha só que bacana
que o MyProfit disponibiliza para a gente. Vem aqui na aba IR, que é de Imposto de Renda, e eu simplesmente clico em Ficha Renda Variável Isenta. Coloquei o ano de 2022. E percebam que na coluna Vendas Isentas, que são justamente as vendas até R$20.000 no mês de ações, eu não tive nenhum lucro proveniente desse tipo de venda em 2022. Então, no meu caso, eu deixaria zero. Supondo que você tenha feito vendas com isenção de imposto de renda, de ações até R$20.000 no mês, era só você fazer todo o somatório, tá? De todas as vendas que você teve. Se você teve lucro em janeiro, aí depois só vendeu em maio, depois em dezembro, você faz todo o somatório, assim como também se você teve prejuízo até R$20.000 nas vendas, você vai somando tudo isso e preenche um valor único aqui nesse campo, tá? Eu vou deixar zero, porque eu não fiz nenhum tipo de venda desse tipo. Agora vamos para a parte de ganhos de capital com operações de swing trade, ou day trade, caso você tenha feito, ou também operações com opções, tá? No mercado a termo, ou com fundos imobiliários. Tudo isso a gente vai fazer o preenchimento aqui nesse campo. Renda variável, operações comuns, day trade, certo? Então a gente vai clicar aqui, no caso de empresas, de ações, não é de fundos imobiliários. E aqui a gente vai fazer o preenchimento mês após mês, começando em janeiro, fevereiro, março. E tá aqui, vejam que tem uma coluna só para operações comuns, mercado à vista, que são as ações. Temos aqui também o mercado opções, temos o mercado futuro, mercado a termo e no final os resultados. E aqui já dá um resumo, se você tem imposto a pagar ou não. É nessa parte também que a gente normalmente vai colocar o prejuízo, né? Prejuízo que a gente tiver também nas operações para depois fazer a compensação. Então, mais uma vez, abrindo o MyProfit, já cliquei no mês de fevereiro de 2022, porque nesse mês de 2022, ano passado, eu obtive um lucro de R$ 287,66 com as opções. Então vamos lá. Eu vou fazer o quê? Eu venho aqui em fevereiro, não vou preencher nada aqui, porque aqui é mercado à vista, tá? Nesse caso foi com operações com opções, então vou colocar 287,66 aqui, olha, e dou um Enter, prontinho. E aqui embaixo ele já dá um resumo, inclusive, o MyProfit. Eu vou lá no programa da Receita Federal, o imposto a pagar é 15% em cima do lucro, ou seja, o imposto devido é R$ 43,14. Aqui é uma declaração de ajuste anual, certo? Mas, como eu fiz lá em fevereiro do ano passado, eu já paguei esse imposto de R$ 43,14 em março. Por quê? Porque a gente tem que pagar a DAF, emitir a DAF e fazer o pagamento até o último dia útil subsequente ao mês da operação em si. Tá aqui, olha, total de imposto devido, R$ 43,14. O que é que eu faço aqui no programa da Receita agora apenas? Eu venho aqui, olha, imposto a pagar, imposto pago, R$ 43,14. Eu simplesmente vou informando, mês após mês, tudo que eu já paguei de imposto, né? Primeiro, vai me dizer ali quanto que eu tenho a pagar, e se eu já paguei, é só informar isso também. Aqui, ó, perceba que o próprio site do MyProfit já informa tudo bonitinho. Eu tinha aqui um prejuízozinho de day trade, deve ter sido alguma compra e venda que eu fiz sem querer, então tá aparecendo aqui também. Eu vou agora fazer mês após mês. Vou pegar um outro exemplo, só para vocês verem que eu tive um prejuízo até grandinho, eu acho que foi em maio, ou foi abril. Percebam, aqui é interessante mostrar para vocês, porque eu tive um prejuízo em venda de ações de R$ 7.564,01, operações comuns, tá vendo? E eu tive um lucro no mesmo mês de R$ 1.770,19 com opções. Eu consigo compensar esse lucro que eu tive, eu não preciso pagar imposto em cima desse lucro com as opções, porque nesse caso, como é operações comuns, eu consigo compensar esse prejuízo. Eu vou mostrar para vocês aqui ainda, eu vou mostrar aqui para vocês agora outro mês que eu tive um prejuízo com as ações e um lucro com as opções, para você ver como é feito a compensação de prejuízos. E aí diminui nosso imposto a pagar. Vou abrir aqui novamente o site do MyProfit. Em abril de 2022, percebam que eu tive um prejuízo com as ações no valor de R$ 7.564, mas tive um lucro com opções no valor de R$ 1.770. Se eu não tivesse todo esse controle dos prejuízos, eu iria ter que pagar os 15% em cima dos 1.770 e eu ia achar que estava pagando o imposto realmente devido. Mas não, aqui eu tive um prejuízo a compensar. Então percebo que o próprio MyProfit, lá embaixo, ele já vai me informar isso, olha. Ele disse que eu não tenho imposto nenhum a pagar, olha, imposto devido zero. Por quê? Porque ele compensou esse lucro com o prejuízo que eu tinha. Então ele diminuiu isso com isso e restou ainda R$ 5.793 para compensar. Ou seja, caso eu tivesse até R$ 5.793 de lucro, eu não precisaria pagar imposto nenhum. Só se eu superasse esse valor aqui, que aí sim começaria a incidir imposto em cima apenas do lucro, os 15%.
Então, no programa da Receita, o que é que eu faço aqui? Eu coloco o prejuízo de abril de 2022, agora sim, menos 7.564,1, e nas opções eu lucrei 1.719. E vejam que lá embaixo apareceu ainda o resultado líquido do mês, 5.863,82. Aqui é um prejuízo ainda que eu tenho a compensar, como eu já tinha explicado. Então, 15% em cima de um prejuízo é zero. Então, imposto devido zero, eu aqui não preciso preencher nada. Imposto pago, zero, porque eu não tinha nada a pagar. Percebam como uma plataforma como esse MyProfit, e aqui não é Mechan, pessoal, não tenho nenhuma parceria com a MyProfit, é porque realmente facilita muito a minha vida, e eu vou gravar em outros vídeos para vocês explicando como é que funciona toda a plataforma, para quem quiser, quem tiver interesse, porque é uma plataforma paga, né, tem os seus planos, depois eu explico como é que funciona, mas ao meu ver compensa e muito, tá? O custo-benefício é excelente. A ficha de renda variável para operações comuns, assim como também day trade, é dessa forma que a gente faz, e também opções no caso. E aí agora vamos supor que você vendeu cotas de fundos imobiliários lá em 2022, com lucro. Qualquer venda com lucro de fundos imobiliários, você realmente tem que pagar o imposto de renda, é 20% em cima do lucro oferido, tá? E tem que gerar DAF e fazer também o pagamento até o último dia útil do mês subsequente ao que você fez a alienação. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou novamente no MyProfit, IR, ficha fundos imobiliários. Caso você não tenha o gerenciamento da sua carteira no MyProfit, você vai pegar onde você faz o seu gerenciamento, tá? E vai analisar todas essas fichas, ou de forma manual você vai fazendo na calculadora e jogando no programa da Receita, não tem nenhum problema. Eu vou clicar aqui agora em 2022. Em 2022 eu tive um lucro com venda de cotas de fundos imobiliários de R$ 76,82. É bem simples de preencher. Eu vou colocar operações em FI ou FIAGRO, clico aqui, ainda na ficha renda variável, e eu coloco no resultado líquido do mês de abril, aqui, R$ 76,82. A alíquota é de 20%, ou seja, eu tinha um imposto devido de R$ 15,36, mas eu já fiz o pagamento. Então eu clico aqui e insiro o valor do imposto pago para a Receita Federal entender que eu estou em dias com os impostos pagos. E aqui em fundos imobiliários, eu não sou de vender meus ativos, né? Eu faço minha estratégia, como vocês já imaginam, é buy and hold, mas nesse caso, lá em agosto eu fiz uma venda de cota de fundo imobiliário que me gerou um prejuízo de R$ 1.999,50. Provavelmente, eu não estou lembrado agora, foi algum fundo que não fazia mais parte, né, da minha estratégia, da minha filosofia de investimento, e eu acabei me liquidando dessa posição. Então, lá em agosto, da mesma forma que a gente coloca prejuízo a compensar lá na ficha de operações comuns day trade, aqui em fundos imobiliários vamos fazer a mesma coisa. Em agosto, R$ 1.999,50. E aí cliquei e percebo que na coluna prejuízo a compensar já aparece o valor de R$ 1.999,50. Lembrando que, só um ponto de atenção, eu não posso compensar os prejuízos obtidos, né, no mercado de fundos imobiliários com prejuízos no mercado de ações, tá, em operações comuns. Aqui é uma coisa, eu compenso, né, os prejuízos com as ações e fundo imobiliário com fundo imobiliário. Não pode fazer essa confusão. E o próximo passo agora, pessoal, fazer a declaração dos investimentos lá no exterior. Muita gente mesmo, acaba deixando de investir no exterior porque acha que o processo de declaração é muito complicado. Então, vou mostrar para vocês aqui, desmistificar isso, porque é muito simples. Lógico, né? Se você também investir através de uma corretora, por exemplo, que entregue um bom demonstrativo do imposto de renda, como, por exemplo, é o caso da Evno. Mais uma vez, não é nenhum tipo de mechan, é porque é a corretora que eu utilizo. Só clicar aqui no Google, na Evno, né? Eu vou fazer o login rapidinho, tá? Para vocês visualizarem. E vou baixar junto com vocês aqui o meu demonstrativo lá dentro da Evno para a gente depois ir para o programa da Receita Federal. Estamos agora dentro da plataforma da Evno. Eu vou clicar na aba Relatórios, Informe de Rendimentos. E vamos pegar ano calendário 2022. Vou baixar o relatório anual, que é o mais completo. Poderia também baixar apenas de rendimentos e também de ganho de capital, mas não faz muito sentido ao meu ver. Vamos baixar o relatório completo aqui de 2022. E aí, pessoal, por incrível que pareça, vocês até vão perceber aqui nesse vídeo que vai ser um processo muito mais simplificado, porque eu vou pegar como referência apenas essa fonte. E ela própria já diz onde devemos fazer o preenchimento, olha só. Aqui, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. Seriam basicamente os dividendos, tá? Recebidos lá dos ativos no exterior. Eu vou aqui, olha, na ficha, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, exterior. E vou clicar aqui, olha, outras informações, tá vendo? O que é que eu vou fazer agora? Exterior, e vou preencher os valores mês a mês. Por exemplo, janeiro eu recebi R$ 17,14.
Então eu vou colocar aqui, olha, exterior 17,14, fevereiro 22,36 e assim vai. Eu não vou preencher um por um, não tem necessidade, mas esse seria o primeiro campo a ser preenchido. Depois, rendimentos isentos e não tributáveis. Ganho de capital na alienação do bem e direito, ou seja, é aquele ganho de capital que a gente fez até R$35 mil, tá? Então, R$ 716,69 eu vou preencher aqui, olha, em rendimentos isentos e não tributáveis. Vou clicar em novo. O tipo é o número 5, tá vendo? Ganho de capital em vendas até R$35 mil. Mais uma vez, é que nem a venda de ações no Brasil até 20 mil por mês. Tem apenas um campo, então faz todo o somatório no decorrer do ano de 2022 e coloca aqui, o lucro no caso. A Avenue já me informa qual é o valor, 716,69. Vou lá e simplesmente coloco esse valor. Ok. Prontinho. Próximo campo, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Eu não tive esse tipo de rendimento, zerado, não preciso fazer nada. Imposto pago retido. Por que tem esse imposto que foi pago já de R$ 417,30? Porque os rendimentos provenientes de dividendos das ações no exterior têm tributação de 30% na fonte. Então eu venho e informo lá na ficha do programa de IRPF, que é aqui na parte de imposto pago retido, imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes. E vou colocar esse valor, R$ 417,30. Agora vamos voltar para a ficha bens e direitos, só que dessa vez voltada para os investimentos no exterior. Ainda não são as ações em si que a gente vai declarar, nesse caso é o saldo em conta que a gente tinha lá na Avenue no dia 31/12/2022, tá? Aqui ela própria já discrimina saldo na conta de investimento, saldo na conta bank e saldo na conta em real, só que lá na Avenue antes de fazer o câmbio nesse caso, né? Então, olha só, ele coloca o grupo e o código já. Então, eu venho aqui, já está na ficha bens e direitos, novo. Eu vou clicar no grupo 6, código 99, depósito à vista em numerário, e o código 99, outros depósitos à vista. Localização, imprescindível que você coloque aqui, Estados Unidos. Pronto. E a discriminação, para facilitar, eu posso vir simplesmente copiar e colar isso aqui, tá? Deixa eu só ajustar, prontinho. E o saldo, ele já me dá também, olha, situação em 31/12/2021 e 31/12/2022. 2021, 195,52. 2022, 88,33. E aí vamos partir para os ativos em custódia. O que é que a gente tem de bens e direitos referentes a estoques, a REITs ou a ETFs também lá no exterior. Aqui, olha, eu tenho Apple, American Tower, Amazon, enfim. Vamos inserir um novo bem e direito. Dessa vez, grupo 3, código 01. Grupo 3, porque participação societária é ação de empresa, e código 1, só que nos Estados Unidos. E na discriminação, como é que vamos fazer? Aí aqui ele não diz como você deve discriminar, porque é algo bem subjetivo. Eu vou inserir da forma que eu gosto e vou mostrar para vocês como é que eu faço. Pronto, já está discriminado. Como é que eu coloco aqui? 15 ações da Apple Inc., nesse caso estou pegando a Apple como exemplo, negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, código de negociação na Nasdaq, AAPL. Ações adquiridas através da corretora Avenue Securities, e o custo de aquisição em dólar. Na discriminação a gente coloca custo em dólar, tá? $2.039,34, que é justamente esse valor aqui, olha. E aí tem o câmbio lá, já na própria Avenue também, o custo de aquisição, fazendo o custo médio ponderado, e o custo de aquisição em BRL em reais, é justamente o que a gente vai colocar no campo aqui embaixo. Mas antes disso, né, eu vou colocar aqui negociado em bolsa, sim, código de negociação AAPL, 31/12/2021. Aqui não vai aparecer, então você tem que ter esse controle. Eu vou deixar como 0. Eu tenho esse controle, mas não vou mostrar agora aqui sem necessidade. Então, vou colocar 10, 4, 61 e 55. Porque tudo que a gente coloca em situação em 31/12 dos anos anteriores é sempre em real, para que a Receita veja lá a nossa evolução patrimonial sempre em real brasileiro, que é o que interessa. Vou colocar OK. Até porque, vejam, pessoal, que toda vez que a gente vai inserindo um novo ativo na ficha bens e direitos, vai somando aqui os valores, olha. Tá vendo aqui situação em 31/12/2021 e em 31/12/2022. Pronto, eu adicionei esses 5 ativos e já está dando um valor de patrimônio de R$ 81.583,37. E à medida que a gente vai inserindo mais e mais ativos, esse valor vai sempre aumentando, beleza? E aí percebam que, voltando para o demonstrativo de imposto de renda da Avenue, tanto estoque, que são ações de empresas, quanto os REITs, que também são ações de empresas, porém voltadas para o setor imobiliário, tá? É diferente dos fundos imobiliários aqui no Brasil, o grupo e o código é o mesmo, não tem diferença alguma, tá? Então a gente também iria inserir os REITs aqui que a gente tem em carteira. Vamos ver aqui se tem algum ETF. Olha só, ETF é diferente. Como é que eu inseriria os ETFs na ficha bens e direitos?
Grupo 7, código 9. Vamos clicar em novo. Grupo 7, fundos, código 9, que é demais fundos de índice de mercado, ETFs. Vamos colocar a localização, Estados Unidos, e a discriminação. Pronto, já temos aqui preenchido o campo 9,9 cotas, já que a ETF a gente trata como cotas, né? Desse ETF aqui, que é o IJS. E o código de negociação na Bolsa dos Estados Unidos, nesse caso é na NYSE, que é a bolsa lá de Nova York, não é a Nasdaq. Tá? Adquiridos através da corretora Avenue, custo de aquisição em dólar, R$ 897,95, que é esse valor. E em reais, a nossa posição em 31 de 12 de 2022 era de R$ 4.657,78. Supondo que em 31 de 12 de 2021 era zero, tá? Só para agilizar. Negociado em bolsa sim, e aqui eu vou colocar também IJS. Ok. Pronto, mais um tipo de ativo preenchido na ficha bens e direitos. E para finalizar, a parte de investimentos no exterior, caso também tivesse algum tipo de dívidas e ônus reais, já está aqui também o campo para a pessoa poder preencher. Lá na ficha da Receita é só vir aqui, olha, dívidas e ônus reais, tá? O que é que pode ser preenchido aqui em dívidas e ônus reais quando você tem investimentos na Bolsa de Valores? Pegando como exemplo o Brasil mesmo. Quando você opera opções, por exemplo, né? Se você opera opções de venda, então você pode colocar como dívidas e ônus reais essas opções. Pode ser opções de call, opções de put, enfim. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para você entender que também tem tipos de investimentos que a gente deve preencher na ficha dívidas e ônus reais, tá? Era isso em relação a investimentos no exterior. Já finalizamos. E aí, pessoal, o vídeo já está muito longo, imagino eu, então vamos tentar agilizar esse finalzinho. Como é que a gente poderia declarar os criptoativos, como por exemplo Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra criptomoeda que você tenha em carteira que você tinha, né? Lá em 31 de 12 de 2022. Vou clicar em novo na ficha bens e direitos ainda, tá? Grupo 8, criptoativos, código. Percebam aqui, olha, já tem o principal deles, que é o Bitcoin, e outras criptomoedas que você possa vir a ter também, né? Eu só tenho o Bitcoin na carteira, então eu colocaria aqui o número 1, Bitcoin, e na discriminação, basicamente segue aquilo que a gente já vem apresentando nesse vídeo, não vou me alongar muito, mas só para vocês saberem, e aí coloca lá, né? A mesma coisa, em 31 de 12 de 2021, como é que estava a sua situação, em 31 de 12 de 2022, como é que estava a sua situação, tá? E agora, um outro tipo de rendimento, que a gente ainda não tratou dele por aqui, seriam os créditos em trânsito. O que é isso? São aqueles proventos que as empresas elas já divulgaram para os seus acionistas, só que elas ainda não pagaram até 31 de 12 de 2022. Então a gente declara como créditos em trânsito. Ali é um direito que a gente tem a receber, por isso que a gente vai declarar em bens e direitos. Clicamos em novo, grupo 99 outros bens e direitos, código 07, juros sobre capital próprio creditado, mas não pago. Então a gente coloca aqui. Vai colocar o CNPJ da empresa em questão e discriminação, bem simples, é só colocar créditos, basicamente isso, mesma coisa, situação em 31 de 12 de 2022, coloca o valor que você tem a receber como crédito em trânsito. Então, pessoal, acho que deu para mostrar de uma forma bem completa como a gente deve fazer a declaração dos nossos investimentos no programa da Receita Federal. E só para finalizar o vídeo, vou mostrar para você aqui, caso você ainda não faça o gerenciamento da sua carteira de investimentos em algum aplicativo, plataforma, né, ainda esteja um pouquinho perdido quanto a isso. Olha só, eu vou mostrar um site, os meus dividendos. Eu inclusive fiz por um bom tempo gerenciamento da minha carteira por esse site. Você faz sua conta lá, cadastra. Vou clicar aqui em Smartfolio. Eu gosto de acessar o Smartfolio antigo, né, do que o novo. E é só você ir na aba Impostos. E aí é só você ir na aba Extrato, olhar aqui o ano e colocar o ano de 2022. Nesse caso, né, que a gente está fazendo a declaração do IRPF 2023. Veja que legal que o Meus Dividendos também traz para a gente. Olha, ele já traz tudo, lucros e dividendos recebidos de cada empresa. Se tivesse bonificação de ações aqui também, outros rendimentos, que aí nesse caso são os rendimentos provenientes de aluguel dos fundos imobiliários, juros sobre capital próprio também das empresas. E olha que legal, o que eu acabei de falar sobre os créditos em trânsito, né, juros sobre capital próprio, que ainda não recebemos na conta e lançamos como bens e direitos, aqui os Meus Dividendos ele já dá essa informação toda redondinha para a gente, proventos a receber das diversas empresas em bolsa, assim como também fundos imobiliários. E aí temos aqui as posições em ações, posições em fundos imobiliários, se tivesse fundos de índice, né, os ETFs, fundos de investimento e os ativos de renda fixa aqui, o Tesouro Selic. Então os Meus Dividendos traz também um relatório bem bacana, lógico. É bom você sempre conferir se está tudo ok com aquelas cartas dos bancos escrituradores, se você for olhar carta por carta, ou pelo menos olhar certinho lá no portal da B3, na área do investidor, como eu já mostrei,
para ver se está tudo batendo, assim como também os tratos de imposto de renda da sua corretora de valores. Beleza? Olha só, agora voltando para o MyProfit, que é por onde eu faço todo o gerenciamento da minha carteira, eu clico aqui em IR e vou clicar em Informe Anual. Veja por que eu gasto muito pouco tempo para fazer a declaração dos meus investimentos. Ano base 2022 e vou fazer o download. Vou emitir relatório. Demora um pouquinho para carregar, para baixar, né? Porque é muita informação. Prontinho, pessoal. Já baixou aqui o arquivo PDF. Vou abrir para vocês. Olha só, pessoal. 33 páginas. Aqui o arquivo da MyProfit, no calendário 2022. Meu nome, Giovanni Canuto da Mota. E vocês podem ver que eles já meio que fazem um resumo do que é que a pessoa precisa declarar, inclusive com alguns prints lá do programa da Receita, tá? Depois, aí sim, tem os investimentos propriamente ditos da pessoa. Eu não vou passar aqui, vou passar de forma bem rápida, só para vocês visualizarem. Olha quanta coisa. Basicamente, tudo que eu falei nesse vídeo está nesse PDF que eu faria para os meus investimentos, mas porque eu faço todo o gerenciamento lá no MyProfit. E aí, galera, uma vez que a gente fez todo o preenchimento dos investimentos lá no programa da Receita Federal, o que é que você pode fazer caso você tenha algum contador que faz a sua declaração de imposto de renda, né? Ou então, caso você depois queira acrescentar os seus rendimentos tributáveis do seu trabalho ou de qualquer outra fonte de renda que você venha a ter. Você vai vir aqui na aba Ferramentas, Cópia de Segurança, Gravar, deixa essa primeira opção ativa, OK, e seria essa aqui, Avançar, e você escolhe onde você deseja salvar o arquivo, tá? Esse arquivo é o arquivo .dec, que é justamente o arquivo da Receita para que a outra pessoa, vamos supor, o seu contador ou você próprio, quando for fazer a finalização da sua declaração de imposto de renda, consiga importar tudo que foi feito nesse programa para finalização do seu imposto de renda. Beleza? Então, pessoal, chegamos finalmente ao final do vídeo, um conteúdo bem mais denso, mas espero que você tenha curtido, tenha dado para aprender legal como é que faz a declaração dos investimentos no programa da Receita Federal. E lembra, se você gosta sobre investimentos e finanças de uma forma geral, se inscreve aqui no canal. Lembra de dar o like nesse vídeo também para que o YouTube consiga levar esse vídeo também para mais pessoas. E coloca nos comentários aqui qual seria um outro tema que você gostaria que eu abordasse aqui no canal. Beleza? Um abraço, muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Estamos juntos, fica com Deus e é nóis. Valeu!